Oi, pessoal, bom dia novamente. Como eu falei, essa reunião a gente tem toda quarta-feira, que se chama Neurofoco. É uma oportunidade de a gente trazer convidados aqui no setor, dividir um pouco, né, de conhecimento, experiências, também vocês podem participar da aula, com perguntas, experiências pessoais. Então é um espaço de troca aqui. E essa semana a gente tem como convidado o Dr. Paulo Serrano, que é neurologista do setor, e ele vai falar um pouco para a gente sobre síndrome miastênica congênita. Então, obrigada, Paulo. É um prazer. Gente, bom dia. Nós vamos falar um intuito dessa aula, não é dar muito termo técnico, nada disso. É mais informativo mesmo para quem quiser aprender um pouquinho, seja paciente, seja profissional de saúde, seja fisioterapeuta médico. E a gente vai falando um pouco dessas condições raras, pouco conhecidas, que muitas vezes a gente acolhe aqui na casinha e a gente consegue ajudar. E é uma condição que a gente tem bastante interesse, a gente estuda bastante aqui, são essas doenças que a gente chama de síndrome miastênica congênita. É uma doença que afeta uma parte muito importante do nosso sistema nervoso, que é onde o nervo se conecta com o músculo. Então a gente pensa isso manda um sinal elétrico para o finalzinho do nervo, que vai soltar essas bolinhas que a gente chama de acetilcolina, que vai se conectar a um receptor, e isso vai disparar um potencial elétrico que faz o músculo contrair. Isso de uma forma muito simples, tá? Então é uma estrutura que, apesar de ser pequenininha, ela é muito complexa. E ela é dividida em região pré-sináptica, ou seja, o finalzinho do nervo, a junção sináptica, que é onde solta essas vesículas de acetilcolina para encontrar os receptores na região pós-sináptica, que aí faz o músculo contrair. Apesar de muito pequenininha, essa estrutura ela é muito rica em detalhes. E quando tem alguma coisa errada, gera uma doença que a gente chama de doença da junção neuromuscular, que ela é caracterizada normalmente por uma cansaço excessivo, que normalmente piora ao longo do dia. O olho é muito afetado, porque o olho, a musculatura do olho da pálpebra, a gente sempre está usando, né, para olhar para as pessoas, piscando o tempo todo. Então ela cansa muito mais facilmente. E também da fraqueza muscular, que também normalmente piora ao longo do dia. E quando a gente pensa nisso, quando a gente tem um paciente com esse problema, a gente tenta sempre evocar isso que eu acabei de falar. A fatigabilidade, esse cansaço excessivo, isso existem vários testezinhos no exame físico, muito clássico que a gente faz. Aqui é pegar um gelo, botar na pálpebra e ver se melhora a mitose, porque o frio faz a condução da junção neuromuscular funcionar melhor. E a doença mais conhecida desse grupo de doenças da junção é a miastenia graves, que é uma doença que tem um anticorpo, ou seja, um anticorpo que ele vai lá e machuca principalmente aquele receptor da acetilcolina. Se não tem, se tem menos receptor, capta menos acetilcolina, vai ter menos potencial de contração muscular e isso vai cansando. Mas não existe somente a miastenia grave, existem outras doenças da junção neuromuscular. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido botulismo, né? Quando come comida estragada, comida enlatada, pode dar fraqueza, falta de ar. Teve até um caso onde é tratado de uma brasileira em Aspen que teve botulismo, enfim. Então, existem outras doenças da junção neuromuscular e às vezes afetando aquela parte anatômica que eu falei, pré-sináptico, sináptico e pós-sináptico. Normalmente, quando fala de junção, a maioria dos médicos pensam nessas doenças, principalmente a miastenia graves, que é a mais comum. Mas existe um grupo de doenças que afetam a junção que são de origem genética. Ou seja, a pessoa herda um gene, ou adquire um gene, que vai causar essa doença, que é o que a gente chama das miastenias congênitas. Esse nome congênito ele não é muito bom, que dá a entender que é desde o nascimento, mas muitas vezes não é. Muitas vezes começa na infância ou até mesmo na vida adulta o quadro desses pacientes. Então essa imagem aqui não é para assustar ninguém não, é só para mostrar de novo aquela estrutura da junção neuromuscular. E cada letrinha dessa que está em negrito é um gene que é responsável por fazer uma parte dessa junção. Então se esse gene está afetado, vai ter um defeito de uma proteína que faz a junção e a pessoa tem uma doença da junção. Então, por exemplo, aqui a gente tem o gene da rapsina, que se tiver afetado vai afetar a estrutura, o DOX7, o MUSC, o LP4, a grina, inclusive tem genes que afetam a formação do receptor de acetilcolina. Isso tudo vai dar uma síndrome que a gente chama de miastenia congênita. São raras, tá? Normalmente tem um atraso importante do diagnóstico, que as pessoas não pensam nessa doença.
muitos deles acabam tendo diagnóstico de miastenia grave soro negativo, ou seja, tem uma doença da junção, foi evidenciada uma doença da junção, mas quando pesquisam os anticorpos mais comuns não acham, então fala que é soro negativo, que existe, é uma doença que realmente existe, mas tem que tomar sempre cuidado para ver se não é uma miastenia congênita. Ela pode ser uma doença de herança genética autossômica dominante, ou seja, 50% dos familiares vão acabar tendo essa doença, então quando você conversa com o paciente, é bem comum na família dele, mas a grande maioria tem uma herança autossômica recessiva, ou seja, não é tão comum na família, então às vezes a história familiar não é tão elucidante. E como a gente viu aqui, tem vários genes que causam e a clínica desses pacientes podem ser muito variáveis. Então, como a gente pode ver também, a gente pode dividir justamente nessas regiões aqui da junção. Então, tem genes que causam uma miastenia congênita pré-sináptica, ou seja, nesse finalzinho. Tem genes que afetam justamente esse espaço sináptico e tem genes que afetam pós-sináptico. Isso, inclusive, muda a clínica do paciente, muda a situação do paciente. Só para dar exemplos aqui, quando a gente fala de genes que afetam pré-sináptico, o mais comum sempre vai ser a pálpebrazinha caída, que a gente chama de psicose, a oftalmoparesia, que é a dificuldade de mexer o olho, isso pode dar visão dupla, e outras coisas. Fraqueza da musculatura facial e alguns genes têm peculiaridades, como por exemplo esse gene, o SCL18A3, pode piorar com frio. Então aquela pessoa que fala, puxa, mergulhei em água fria, piora meus sintomas, se eu tomo banho frio, piora meus sintomas, isso pode ser uma pista. Na criancinha, as miastenias congênitas pré-sinápticas podem dar muita apneia. Então, aquela criança que ela tem episódios de falta de ar súbito, isso inclusive podem ser episódios de falta de ar muito graves que levam à hipóxia cerebral. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Toda miastenia congênita pode dar o que a gente chama de bebezinho mole, né? Bebezinho hipotônico significa molinho. A gente usa um termo em inglês que é o floppy baby, bebê molinho. E tudo que é bebê molinho tem que ser sempre amplamente investigado. Né? A gente ainda tem o hábito de só avisar o bebê molinho, dar tempo para ele, mas tem que ser pesquisado porque hoje em dia tem diversas condições do bebê molinho que tem tratamento. A mais clássica, que normalmente as pessoas falam mais, é a atrofia muscular espinhal, que tem um tratamento, inclusive no SUS, no CNSM, então o bebê molinho é sempre importante a gente pesquisar, e doenças mais raras também têm tratamento, como por exemplo uma doença mitocondrial, o defeito genético do TK2 já tem um tratamento em estudo muito bom também, que melhora o bebê molinho. Então o bebê molinho sempre tem que ter esse pensamento de investigar a causa e não esperar. Pode também causar acometimento respiratório, porque a gente precisa dos músculos para respirar. Então, se a gente tem uma fraqueza muscular nessa região, pode dar falta de ar, e esses pacientes eles podem necessitar de ventilação não invasiva, ou muitas vezes até traqueostomia, tá bom? E quando esse quadro ele acontece desde pequenininho, isso pode gerar contratura, ou seja, o bebezinho fica naquela postura, né? E a mobilidade começa a diminuir, começa a ficar durinho e começa a dar contratura. Quando essa contratura acontece em várias articulações, a gente chama isso de artroglicose músculo, que é uma pista também para doenças neuromusculares super importante. Isso já mostra que o bebê era fraquinho, talvez desde o intraútero, e já nasceu fraquinho, tá bom? E justamente por essa fraqueza pode ter atraso dos desenvolvimentos motores, né? Começar a andar mais tarde, talvez não sentar, enfim. Então isso são coisas importantes para a gente pensar. E a gente vê que esse padrão ele se repete nos outros quadros clínicos, né? Como por exemplo a sinapse, a gente vê a fitose, que é a pálpebra caída, a dificuldade de mexer o olho, isso é uma característica muito marcante de doença da junção neuromuscular, tá bom? Aí de novo, pode ter atraso no desenvolvimento motor. Na sináptica tem esse gene que é o LAMB2, que inclusive uma pista é quando o rim está muito machucado. Então você tem uma doença da junção com o rim muito machucado, a gente tem que pensar nesse gene, tá? A fraqueza muscular pode ser mais grave, o paciente pode inclusive ficar de cadeira de rodas. Uma coisa que faz a gente pensar em alterações de genes que afetam a região sináptica é a fraqueza na musculatura axial, que é a musculatura que deixa a gente em pé, né? A gente pensa muito em fraqueza de braço, de perna, mas a gente tem um grupamento muscular muito importante, que a gente chama de axial, que é o que deixa a gente em pé, a nossa cabeça reta. Então, às vezes, tem pessoas que têm fraqueza nessa musculatura, o que tem dificuldade de levantar da cama, de levantar a cabeça. Então, muitas vezes, a pista que eles dão na história é que quando eu vou me levantar, eu tenho que rolar para o lado
também a gente tem genes de miastenia congênita que poupam musculatura ocular. Isso também pode acontecer. As pessoas acham que porque a doença da junção do olho tem que estar afetado. Não. Tem diversos genes, como a gente vai ver, que podem poupar, como é o caso desse gene do qualquer, tá bom? E às vezes esses pacientes eles têm uma fraqueza fixa. Eles não têm aquele padrão de flutuar, de piorar ao longo do dia. Isso muitas vezes até confunde com pacientes com doença do músculo puro. A doença do músculo puro a gente chama de miopatia, ou seja, o músculo está doente. Então é muito comum esses pacientes receberem diagnóstico de miopatia por anos, até alguém pensar em miastenia congênita, como eu vou mostrar um caso aqui. O mais comum de todos são os genes que afetam a região pós-sináptica, é onde tem a maioria dos genes, são mais de 15 genes. Inclusive o primeiro gene descrito, que é o CHRN, né, CHRN. E ele é um gene que causa pálpebra caída, causa dificuldade de mexer o olho, pode dar muita insuficiência respiratória quando nasce. Tá? Então, de novo, nascer um bebê fraquinho, a gente sempre tem que pensar em miastenia congênita. Tá? Mas se a gente for ver o outro gene da rapsina, que também é um dos mais comuns, assim como o gene do OX7, o movimento ocular normalmente pode estar presente. Então, é importante lembrar disso. O acometimento ocular da pálpebra é uma marca importante das doenças da junção neuromuscular. Porém, tem genes na miastenia congênita onde o movimento ocular fica preservado. A qualquer do OX7 e a rapsina são clássicos disso acontecer. Tá? De novo, a artroglicose múltipla, que é aquela contratura em vários grupamentos, é muito comum na vacina, pode acontecer bastante. E sempre lembrar, bebezinho, criança com episódio surto de apneia grave, pode ser também uma pista para a gente pensar em miastenia congênita. Tá? Estridor também, que é aquela respiração que faz barulho alto, também pode acontecer, principalmente no DOC7, assim como a atrofia de língua, ou seja, a língua tem uma mobilidade menor, mais fraca. Tá? Opa. E aqui é só para mostrar como é que isso não acontece só na criança, isso pode acontecer no adulto também, isso é um trabalho muito bem escrito, mostrando que os principais mantêm, né, o CHRNE é o mais comum nos adultos, o DOC7 é a rapsina e vem os outros genes. E a grande maioria dos pacientes tiveram diagnóstico depois dos 18 anos, mas com sintomas antes dos 18 anos, ou seja, demorou para conseguir receber o diagnóstico, justamente porque é uma condição rara, as pessoas não conhecem muito e é confundido com outras condições, talvez raras também, mas mais comuns, como certas miopatias. Mas também tem um grupo menor, mas que acontece de pacientes que tiveram sintomas depois dos 18 anos, ou seja, começou o quadro todo na vida adulta. Justamente por isso tudo que eu falei, porque é uma clínica muito variada, afetando o olho, músculo, respiração, isso confunde com várias outras condições do nosso grupo aqui neuromuscular, como a miopatia congênita, ou seja, a doença do músculo hereditária, e a miastenia graves, que muitos dos nossos pacientes com miastenia congênita acabam tendo o diagnóstico de miastenia grave soro negativo, ou seja, miastenia grave que não acharam nenhum daqueles receptores clássicos. Hoje em dia, uma grande orientação é esses pacientes ver se eles não são uma miastenia congênita que passou com uma soro negativa. Tá? Esse caso aqui é de um artigo, mas é um caso muito interessante, que é um caso que teve início tardio, não teve resposta ao mestinon, que é o regapílio da chiquimina, que é um remédio que auxilia muito na função da junção neuromuscular, e a grande maioria dos pacientes com miastenia melhoram com o mestinon. E ele não tinha história na família, muitas pessoas acham que a doença genética obrigatoriamente tem que ter história na família, não precisa, tá? Claro que quando tem história na família ajuda muito o médico, né? Que a gente já pensa numa doença genética. E tanto a biópsia muscular quanto a eletroneuromiografia iniciais tinham achados miopáticos, ou seja, do músculo doente. E, na verdade, não era nada disso, né? Na verdade, ele tinha uma miastenia congênita que por muito tempo se acharam que era uma doença do músculo, mas quando pensaram em miastenia congênita e foram fazer a endometriografia com as provas de ver se a junção está machucada, viram que essa junção de fato estava machucada. Eu vou explicar um pouquinho isso depois no diagnóstico. E fechou o diagnóstico de miastenia congênita. Tá? Isso aqui também é uma tabelinha para mostrar os diversos genes e normalmente o que é afetado. Normalmente o que é afetado no início da doença, e normalmente o que foi visto na última doença, ou seja, como a doença evoluiu. A grande maioria é fraqueza nos músculos proximais, né? Ombro, coxa.
musculatura ocular e bulbar. Bulbar é língua, fala. É claro que quando a doença vai progredindo, isso vai afetando outras coisas, né? Começam a ter outras fraquezas, mas o clássico das doenças da junção são esses grupamentos de musculatura. Existe uma porcentagem desses pacientes que têm aquelas exacerbações clássicas, interno em unidade de terapia intensiva com quadro respiratório, isso confunde muito com a miastenia graves. E uma porcentagem significante desses pacientes vai precisar de ventilação não invasiva intermitente ou fixa, justamente pela fraqueza da musculatura respiratória. Isso aqui é um trabalho de um centro respiratório muito importante, onde eles só avaliaram isso e em 52% dos pacientes tinham disfunção respiratória importante. Então, mostrando como é importante, se você suspeitar desse diagnóstico, fazer uma avaliação direita da função respiratória. Tá? E vários desses pacientes tiveram internações em unidade de terapia intensiva, inclusive tendo paciente desse grupo que foi 13 vezes internado em unidade de terapia intensiva com quadro respiratório grave, necessitando de ventilação. Então a gente tem que dar muita atenção a essa parte respiratória desses pacientes, inclusive é uma característica de várias doenças neuromusculares que o pulmão está bom na grande maioria das vezes. O problema não é o pulmão, o problema é a musculatura que faz a pessoa respirar. Então às vezes a pessoa interna e as pessoas que conduzem oxigênio, muitas vezes o problema não é a troca de oxigênio, e sim a força para ventilar. Então, esses pacientes eles têm que ser ventilados adequadamente para melhorar a falta de ar. Tá? O diagnóstico, a primeira e principal coisa é você pensar. Se você não pensa que essa condição existe, você não vai conseguir evoluir o raciocínio clínico para investigar. E como até falei, a gente tem que ter alterações sugestivas da junção neuromuscular na eletroneuromiografia, e para isso a gente tem que deixar isso pedido no exame, senão um colega que vai fazer o exame, a eletroneuromiografia é um exame, quem já fez sabe, é um exame que nem incômodo, é uma agulha, que dá choque, e é um exame que quando bem feito ele é muito longo, então você tem que, normalmente, quando você pede o exame, você tem que escrever direitinho para o colega para ele entender o que ele vai fazer. E se você tem suspeita de uma doença da junção, você tem que deixar isso elaborado para ele fazer as provas de estimulação repetitiva Threshold, que é justamente para ver aquela fatigabilidade. Então começa o potencial de ação alto e você vai estimulando, ele vai caindo, mostrando que aquela musculatura está fadigando, está cansando, então a junção está machucada. Então tem essa queda maior que 10%, você já fala que pode ser a doença da junção afetada. Mas às vezes a gente tem que fazer um RAPS maior, que a gente chama de estimulação tetânica, que aí aparece depois também a junção afetada. Isso pode acontecer nas doenças pré-sinápticas, como lambetismo e outros. E como aqui mostrando, você vê que começa a ter um potencial de ação grande, vai estimulando, ele vai caindo. Isso mostra a fatigabilidade, é um ondinha que caindo. Né? E aqui é depois do tratamento, continua caindo, mas deu uma melhorada, deu uma segurada. Nas miastenias congênitas, principalmente de canal lento, que é uma peculiaridade clínica, você faz um estímulo, em vez de dar um potencial de ação, ele pode dar dois. Isso é uma pista para a gente pensar no exame eletroneurofisiológico, que isso é uma miastenia não adquirida e sim congênita. Tá bom? E por que é tão importante, além de tudo que eu falei, tem alguns pacientes com miastenia congênita que eles pioram com o tratamento clássico da miastenia grave. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, esses três genes do DOC7, COLT, MUSH, se você fizer uma piridoximina, em vez de eles melhorarem, eles vão piorar dos sintomas. Isso, inclusive, é uma pista para você pensar que esse paciente pode ter uma doença da junção genética e não adquirida. Tá? E esses pacientes eles podem melhorar com outros medicamentos que normalmente os pacientes com miastenia grave não melhoram, como, por exemplo, a fluoxetina, o salbutamol e a efedrina. São remédios que normalmente a gente não usa para doença da junção clássica e vai. Então é importante você pensar porque você não vai dar só um nome diferente para a pessoa, tem tratamentos diferentes também. E às vezes você pode até ajudar outros membros da família que têm um diagnóstico parecido. Então, se às vezes dá diagnóstico para um familiar, você acaba ajudando outras pessoas da família. E aqui também outro casinho, né? Um senhor, um homem que tinha dificuldade de levantar o braço em cima da cabeça. A biópsia muscular, a biópsia de músculo dele mostrava alteração muscular, então achava por muito tempo que esse paciente era miopata. Só que depois fizeram as provas neurofisiológicas pensando em junção, veio alterado, decidiram fazer o tratamento com a efedrina e ele consegue agora levantar o braço acima da cabeça, melhorou bastante a força dele. De novo mostrando como
tem que tomar muito cuidado com os exames complementares, a gente tem que sempre conversar muito com o paciente, tentar entender o que está acontecendo para pedir o exame e interpretar o exame de forma correta, tá? E não fazer tudo baseado somente no exame. Bom, só para fechar essa conversa também, que eu sei que é um tema bem diferente para a maioria das pessoas, é um grupo amplo que tem muita variabilidade, tanto a clínica quanto muitos genes que podem acometer. Isso também dificulta. Antigamente a gente pedia o gene específico, ou então 2, 3 genes. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Hoje em dia normalmente a gente pede um painel, porque as síndromes miastênicas congênitas têm mais de 35 genes já descritos na literatura. Tá? Pode acontecer a clínica desde o período que a criancinha nasce até no adulto, então esse nome congênito muitas vezes confunde as pessoas, né? Porque a pessoa acha que ser congênito já tem que nascer com problema, mas não. E um grande alerta quando você tem uma miastenia grave soro negativa é pensar se não pode ser um quadro congênito que está abrindo, tá? E justamente porque tem uma abordagem terapêutica completamente diferente em alguns casos, isso pode ajudar muito o paciente. E era isso a conversa de hoje, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, querer entender melhor alguma coisa que eu falei, fica à vontade, tá bom? Espaço para vocês entenderem um pouquinho mais dessa condição dele. Tá bom? Qual que é o limite de tratamento? Quanto tempo dura? O tratamento é para sempre. Basta tentar justamente controlar os sintomas da pessoa, melhorar. Como a junção está machucada, você tenta dar sempre um tratamento com empurrão para essa junção funcionar melhor. Então é como se fosse um combustível. Então você fica usando esse combustível para a pessoa também. A gente ainda atualmente não tem um tratamento curativo para essas condições. Eu sei que na medicina a gente sempre quer uma cura, né? Mas, por exemplo, várias condições clínicas rotineiras não tem cura. Desculpa, como pressão alta, diabetes, a gente tem que tratar. E essa doença é similar, é uma doença que você tem que tratar durante a vida. Tá? No futuro, se Deus quiser, talvez tenha uma intervenção, um tratamento genético que auxilie nisso, no momento do tratamento sintomático. E assim, a neuromiografia, o tempo ideal para se realizar seria quanto tempo? Suspeitou da doença, pede o Porque eletroneuromiografia. assim, não é o meu caso, né? O meu é síndrome, mas eu fiz uma eletroneuromiografia e assim, de verdade, o médico não gastou um minuto. A eletroneuromiografia é um exame que ele é muito técnico, ele é muito avaliador dependente, né? E idealmente é um exame feito que, se o exame for feito completo, for feito o exame todo, né? 4 membros, tudo direitinho, é um exame que pode chegar a mais de 2 horas de exame com uma Gastou 2 minutos. Por isso é importante também no pedido você detalhar bem o que você quer, o que você quer fazer, idealmente com uma pessoa de confiança. Né? A gente sabe que, na grande maioria das vezes, não acontece assim. Aqui na universidade a gente tem esse respaldo, né? A gente manda para o setor, o pessoal faz com muito carinho, faz muito bem. Mas no SUS tem a fila do SUS, acaba que tem um tempo por exame diferente. A glicose, ela está dentro desse grupo ou ela tem características? A artroglicose é uma condição que pode acontecer em qualquer doença que causa fraqueza congênita. Então, por exemplo, miopatia congênita, a pessoa que o bebezinho fica fraco desde um para outro, ele pode fazer artroglicose múltipla. Doenças metabólicas, doenças do neuromotor inferior, é um grupo muito grande. A gente publicou recentemente um artigo bem grande de revisão da artroglicose múltipla. E é um tema muito interessante porque tem causas tratáveis da artroglicose. Basicamente, sim. Se a criancinha se mexe pouco desde pequeno e não foi reabilitada de forma direita, a chance dela ter múltiplas contraturas é alta. Pode dar esse fenótipo de artroglicose múltipla. Às vezes a criança nota até um padrãozinho meio batraca, assim, com a perninha em diamante, é difícil de mobilizar. Então, sempre que tem pouca mobilidade, é muito importante fazer a fisioterapia passiva, mexer o membro direitinho para evitar que isso aconteça a longo prazo e, enfim, evitar essa complicação. Tem já alguns estudos clínicos visando miastenia graves, principalmente o complexo do BOX7 músculo LRP4 aterina, mas ainda vamos ver para que lado isso vai, né? Tem que ser otimista, mas um novo torneio, ainda tem um chãozinho pela frente. Tem, a gente normalmente tem muitas
isso vai chegar ali no finalzinho do mesmo, vai abrir uma cascata de reação que vai liberar essa acetilcolina ali na região da junção neuromuscular. Aí ali a gente tem os receptores que vão captar essa acetilcolina e daí vai sair o potencial para o músculo contrair, de uma forma super reduzida. Então a acetilcolina é muito importante para isso. Tanto a acetilcolina quanto o receptor, quanto toda essa estrutura que faz essa roda girar para que funcione essa região. A gente fala muito da acetilcolina, que ela é como se fosse o personagem principal, mas tem vários outros coadjuvantes ali que são essenciais também para que isso funcione. Como o próprio receptor, como o próprio lúdico, essas outras coisas que fazem justamente aquela região toda funcionar de uma forma harmônica para que isso aconteça. Se a gente tiver aquele acetilcolina baixo, a gente pode ter essa ou a acetilcolina baixa, ou pouco receptor, ou alguma outra estrutura que está danificada, pode dar uma doença da junção, que dá justamente essa clínica de fraqueza, infatigabilidade, né, que o músculo vai contraindo mais fraco ao longo do tempo. O olho, normalmente, é uma marca muito importante, o olho é a pálpebra, né? A pessoa está com a pálpebra caída, normalmente a pessoa levanta a cabeça para ver melhor. A visão dupla, porque o olho ele é alinhadinho. Então, se ele está fraco, ele começa a desalinhar. Aí a visão fica dupla, a pessoa tampa um olho para tentar corrigir isso. É uma clínica que incomoda muito, né? Começa a ver dor e é uma coisa que não. Professor Carica? Bom dia. Bom dia, Professor professor. Carica tem umas histórias muito boas. Bom dia. Tudo bem? Temos sim. Bom dia a todos. Primeira coisa, que dia que é hoje? Quarta-feira. Ó, passando por hora aqui. Localização temporal. Então, quarta-feira, dia do mês. 17. Estava perdendo ponto já. Estava perdendo ponto já. 17. Mês? Junho. E todos os dias são dias importantes. Todos. Sem exceção. Eles não voltam nunca mais. E todo dia tem alguma coisa para se comemorar. Uma delas é a vida, né? Comemorar a vida. Mas se nós formos no calendário lá, nós temos lá, 17 de junho, é um dia interessante para comemorarmos algo. Hoje, muito importante para essa história do aquecimento do Pacífico, que vai trazer seca para a região do norte, chuva para a região do sul e sudeste e tal. Vai acontecer isso nesse ano. Tem um problema. E hoje é um dia para nós termos uma atenção redobrada em relação à seca. Hoje. E junho, para mim, era a época mais importante que tinha no ano. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, contando os moradores do cemitério, 10 mil habitantes na cidade. E a infância foi em sítio. E no sítio nós tínhamos a época das águas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e a época da seca, junho, julho, agosto, setembro. Mas junho, embora começasse a seca, era a época pós-colheita. Pós-colheita, recurso econômico. Pós-colheita, festa junina. E a festa junina é para comemorar o que Deus nos deu na colheita. É o Thanksgiving nos Estados Unidos, que é a festa junina. Eu achava muito mais legal a festa junina que Natal. Natal é uma coisa besta. Papai Noel vermelho, está nas costas, não sei o quê. Não tem sentido nenhum no Brasil, né? A gente existe, né? Agora, a festa junina, sim. A festa junina é maravilhosa. Que aparece. Era um momento de comemorar. E essa época a gente comemorava muito. E esse dia, 17 de junho, era um dos dias que a minha avó, ela gostava demais, por causa de dois santos. São Manuel, a cidade de São Manuel, pertinho de Botucatu, e São Brás. Quem é que conhece a história de São Manuel e São Brás? Não. Porque se santo vira santo, quem sofreu? Se não sofresse, ele não viraria santo de jeito nenhum. Todos eles. Santo André morreu crucificado em X. São Pedro, cabeça para baixo. São Manuel, decapitado. Olho furado. Orelha furada. Na época, século III. No mesmo século III, São Brás também. E São Brás, médico. É interessante esse aspecto, comentando aqui. Qual é a relação de São Brás com miastenia congênita? Qual é a relação de São Brás com miastenia congênita e com polimelia? Quem tem poli aqui? São Brás e poli. Tem poli, fraqueza, começa a ficar um pouquinho aumentada. É só fraqueza?
intolerância ao frio, só isso. Dor, situação, o que mais? Respiração um pouquinho mais curta, transtorno de sono, acordar mais frequentemente, o que aparece. Às vezes começa a engasgar com Lula, com Bolsonaro, também, né? Começa a engasgar. São Brás, ele tem uma relação interessante. Médico, só que ele estava incomodado com a profissão dele. Ele estava atingindo a satisfação plena em poder ajudar as pessoas. Tão incomodado estava que resolveu fazer um retiro espiritual. Ele foi para um local para fazer um retiro espiritual. E nessa ida para o retiro espiritual, no caminho, uma senhora, uma criança, engasgada. Ele ora, pede, e a criança fica desengasgada, que é um milagre que seria um milagre para as pessoas com poliomielite e com alteração prader-glutífera, que aparece. Então, nós falamos assim, e o milagre que tem? O milagre nós comentamos que é o remédio. A minha avó fazia remédio de mandinga. Nós tínhamos dor de barriga, dor não sei as quantas, e no rádio tinham um programa, um reclame. A minha época é reclame, não é anúncio. Melhorar, é o melhor e não faz mal. Quem se lembra desse reclame? Tem mais de 50 anos. Que tal? E no rego d'água tinha a folha de melhoral. E ela pegava aquela folha, fervia, fazia o chazinho de melhoral, açúcar cristal, 3 rodinhas para a direita, 2 para a esquerda. 3 para a direita, todo mundo bem. Passava tudo. Remédio. Medicamento é aquilo que a indústria faz. Faz com propósito para tratar uma determinada situação clínica, uma determinada doença. Isso é medicamento. E a indústria vai colocar preço para isso. Vamos colocar um remédio, um medicamento para polio. Quem tem polio aqui? Então vamos lá. Pensando na polio por medicamento. Você pagaria quanto pelo medicamento? Quanto? 100 reais. E caro? Caro. Quanto seria caro para a senhora? Já está caro. Muito caro. R$1.000. Agora, eu vou dizer muito mais caro. Quanto você pagaria? Não. Quem tem noção aqui? Ela não tem. Quem tem noção? Quem está orientado no espaço, no tempo? Mais 100 mil, tem remédio. 100 mil. Tem remédio de 100 mil reais? Tem até mais. Verdade? Tem como? Tem. Então, vamos imaginar que apareça um medicamento para dose 7. Ou seja, terapia genética para eu consertar aquele defeito genético da dose 7. Quanto que a indústria farmacêutica vai colocar o preço desse medicamento fora? O que é o bem caro para você? Primo do Morcado. Não, primo do Morcado pagaria, não? Pagaria. Ele queria dinheiro. Pagar só quem tem. A Xuxa ofereceria. Né? O Elon Musk? Com certeza. Né? Mas os caras não pagam. Porque se alguém pagar a conta dele, só quer pagar. Né? É engraçado isso, o que acontece. Mas não seria o preço. Por ano. Seria mais $1 milhão. Tudo aqui é corrente. É $1 milhão. Não ia pagar. Porque nós temos uma lei no Brasil, está lá na nossa Constituinte de 88, aquela Constituição Cidadã, nossa. Saúde e o direito cidadão, dever do Estado. Saúde, direito cidadão, dever do Estado. Portanto, o Estado tem que cumprir a função e a missão dele. Então, o Estado paga? O Estado não paga. O Estado faz o cheque. Quem paga, é o seu imposto, nós é que pagamos. Então, nós temos que ser atuantes, vigilantes, para sabermos que o nosso recurso econômico está sendo aplicado de uma forma adequada. Tem uma doença? Tem. As listas de tratamento que está na tabela. Sim, que é a lista de medicação especial, que é a LME. Então nós brigamos para colocar certos medicamentos na lista. Só que não dá para colocar tudo. Só que para colocar um medicamento, nós colocamos um medicamento que seja modificador
da doença que traga benefício para a pessoa com efetividade, custo-benefício. Também, porque não dá para colocar tudo. A judicializa ficou caro. Ficou caro, se der para um, está tirando dos outros. Então tem que dar equilíbrio. Então o governante tem que equilibrar essa condição. E nós que trabalhamos nessa área, Paulo, eu, olha, isso é importante colocar. Então nós temos que brigar legalmente para incluir. Tem uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que é da célula dentro da medula, e a criança que nasce com defeito do gene que afeta essa célula, ela não se mexe, ela não deglute, ela não respira, morre antes de um ano. Aí apareceu um remédio, medicamento, apareceu genético, terapia genética, conserta o defeito, anda, não morre, não vai ser normal, ela não morre. E quanto custa esse remédio? Claudinho, quanto custa? Zolgensma, você faz prescrição lá. 2.100.000 dólares. Está no SUS Brasil. Não está na Inglaterra. Não está nos Estados Unidos. Está no Brasil. É o SUS Brasil. Então essa medicação do Access vai custar isso. Por aí vai custar. Para uma pessoa. Agora, tem diferença de uma e 1.000? Não, é igual. É igual. Tem diferença entre 2.100.000 e um remédio para anemia de ferro, por exemplo? Mas a pessoa não tem diferença. E esse é um detalhe. E é interessante porque o Paulo comentou a respeito, e alguém falou, não lembro quem foi que falou a respeito de todo o tempo de tratamento, tá? Temos paciente com miastenia congênita, que foi diagnosticada essa pessoa com uma outra situação clínica, tratada como se fosse uma outra condição clínica, que você comentou muito bem, e era a miastenia congênita. Pessoa que era internada na UTI, intubação, traqueostomia, saía e fazia tratamento como se fosse miastenia, aquela do anticorpo, com imunoglobulina que custa R$200.000, a aplicação que o Cláudio faz a prescrição, custa tudo isso, melhorava, saía, mas outra crise, melhorava, saía, outra crise, mas nunca ficava boa, essa pessoa, um homem. Aí descobriu-se que ele tinha isso que o Paulo comentou hoje, miastenia congênita. Quem descobriu? Vladimir. Grande Vladimir, aqui do nosso ambulatório. Ele chegou lá e ficou pensando, esse negócio não, é outra coisa. Aí deu para ele um remedinho que custa R$20. Chama fluoxetina. São braços, saiu desengasgado, saiu sem alteração respiratória, sem alteração nenhuma. E hoje faz uso da fluoxetina 20 mg por dia, nenhuma outra internação. Agora, quem fez milagre? Vladimir. Mas alguém chegou na cabeça dele e ficou lá contando, Vladimir, é congênita. Então, veja só como que acontecem as coisas. E assim é a vida da gente. Então, existem aqueles indivíduos que são levados para essa condição dentro da sua arte, que aparece. E o que tem a ver miastenia congênita com poliomielite? Pólio é a célula do corno anterior não é o primeiro marido, tá? É a célula que fica na frente, tá? No anterior, na medula. E da célula sai o nervo. O nervinho vai em direção ao músculo. O nervinho vai em direção ao músculo. O interessante é que o nervinho ele não se encosta no músculo. Ele não se encosta lá. Como é que a descarga elétrica da eletromiografia ela passa para o músculo? Se não encosta. Aqui na lâmpada tem o tal do interruptor. Na verdade não é interruptor, na verdade é conector, né? Interruptor. Então, quando acenderia a luz, o interruptor apaga a luz, né? Então, é um conector de luz. O conector cola um fiozinho no outro. Então, faço o estímulo. Passa lá. Só que nós não temos esse conector.
Como é que passa o estímulo do nervo para o músculo? Acetilcolina. Ela que faz esse contato. Ela que faz esse aspecto. Então ela vai lá, ela gruda no músculo e vai fazer o músculo funcionar. Então se eu não tiver acetilcolina, não acontece. Toxina botulínica. Ela tem alguma coisa que diminui. Aí a moça quer ficar com aquela testa chatinha, aquele artista de televisão, aquele político, tal, com aquele olho assim, desse jeito, tal. Por quê? Não deixa contrair o músculo. Fica com a pele daquele jeito. Sem expressão facial, nada, não sei o quê. Porque ela é lisinha. Você quer ver isso? Como é que aparece? Porcaria esse negócio? Mas, outra coisa, é muito importante que aparece. A acetilcolina é importante para o músculo funcionar. Só que muita acetilcolina não gasta músculo. É meu carro, meu Voyage. Se eu apertar muito lá, acelerador, jogo muito combustível, não dá gasto. É orgânico fosforado. A pessoa que trabalha no interior, na colheita, jogando o veneno, e esse veneno faz com que eu tenha muita acetilcolina no músculo, engada, fraqueza. Ou o defeito lá no músculo, no receptor, que é a forma congênita, que é a forma adquirida do anticorpo, ou um defeito no nervo para liberar acetilcolina, ou um defeito entre o nervo e o músculo, ou um defeito da proteína no músculo. São as minhas serias congênitas. É um mundo hoje. Mas tem medicamento que custa quanto você tinha? Tem farmácia. Vai na farmácia, lá tem. E faz parte do SUS. Lista de medicação do SUS. De graça. Tem um outro remédio que minha mãe usava para asma. O gatinho do peito. Salbutamol. Custa quanto? R$8 na caixa. R$8. Salbutamol. Aí descobrimos que o salbutamol também faz isso. Aí quem usa salbutamol? Eu posso falar o nome. A Lídia Costa. A Lídia Costa talvez seja a segunda paciente mais velha que eu tenho. Eu entrei na escola em 76. Tenho 2 anos de idade. A Lídia é a segunda mais velha. É de 78. A Lídia, miastenia de animal. Miastenia autoimune adquirida. Tratamento corticoide. Tratamento imunossupressor. Diminui a resistência. Internação em UTI. Internação em UTI. Fez tomografia. Acharam que o timo dessa uma glândula existente no peito estava aumentado. Fez cirurgia. Por 78. Tirou-se o timo. Melhorou muito. Muito. Ela melhorou. Passou uns 5 anos muito bem. Aí ela piorou de novo. Pálpebra, visão, espanquinha, insônia, infimulante, franquinha. Passou em outro colega, timectomia de novo. Raspar o restinho do time. Melhorou muito. Passou uns 3, 4 anos bem. Aí voltou a piorar de novo. E aí piora, flutua, piora, flutua. Eu quero ser atleta, ela falava. Eu quero ser atleta. E ela tornou-se atleta paralímpica. Natação. Mas, Vitor, toma cuidado, com fadiga, com não sei o que, mas eu quero, tá? Cuidado, fadiga, porque eu acho que eu melhoro quando eu faço atividade física, tá? Mas cuidado, com fadiga, não sei o que, mas ela tinha gripe, piorava, tá? Um belo dia ela traz o irmão dela. Vitória, Palpebrão, Ana, Trunanin, 2 miastenias, doente, estranho. E aí, na época, através da igreja, nós conseguimos levar sangue dela e do irmão para os Estados Unidos, num local que estão começando a fazer avaliação genética em miastenia. Moral da história, ela tinha congênito. Não era aquela do anticorpo, era congênito. E mais interessante ainda, melhora muito com salbutamol. Com esse remedinho que é estimulante da respiração e estimulante do coração. Porque ele melhora o contato da acetilcolina com o receptor. Ele melhora, ele acha o local certinho para abrir.
certinho. É chave, fechadura e vai lá e ele atua certinho no local. Remédio 10 reais. Só que é o problema hoje? Como que o remédio ele é muito barato, não tem mais. Você acha mais? Eu faço! Nossa senhora! Ninguém fala mesmo. Ninguém mais fala mesmo, porque eles querem remédio Ah, caro. O meu problema do lítio, né? O lítio, rapaz, caro. Então, e assim, esse medicamento hoje a gente não está achando mais. Está uma dificuldade para achar esse medicamento. Então, quando se falou a respeito do medicamento, do vaccino estatal, muitas vezes nós temos já a medicação aqui, mas precisa ter alguém para falar na orelha. Tem anemia. É fluoxetina. Olha, é salbutamol. E como é que a gente vai aprendendo? Nós vamos aprendendo essas lições com as pessoas. Elas nos trazem as histórias, as informações, nós vamos compilando as informações, vamos registrando, que é a publicação, e aí nós vamos aprendendo, e tem os truques depois. O truque é milagre? Não deixa de ser milagre. Nós somos seres que levaram informação. A gente também é multiplicador, né? Porque a minha amiga tem endotria, ficou grávida, nenhum médico queria mexer nela. O que eu falei? Doutora Karen, nada. Eu estou fazendo tudo. Era imensamente grato. Obrigado. A todos vocês. Mas essa que é a importância desse espaço aqui. A gente dá aula também para os residentes, para os médicos, mas é importante para os pacientes, o pessoal que é médico também quer aprender. Não é que vocês vão ser especialistas em médico, mas vocês escutam. E a informação. E a informação vai vendo, né? E A informação É diferenciado. por isso que esse espaço aqui é muito legal. A gente fala de doenças raras, de doenças neuromusculares em geral. Mas é levar informação para vocês. Preciso disso, né? Muitas vezes, às vezes vai ter alguém aqui um dia estudando sobre poliomielite, aí tem o pessoal da polio que vai estudar a aula, sobre a doença dele. Um dia a gente fala de miastenia grave, e assim vai criando um grupo de informação. E às vezes acontece exatamente isso. Mas alguém tem aquilo, será que não tem? Será que ninguém está estudando? Ela passou vários médicos, tinha convênio médico, ninguém conseguiu dar um. Não, eles negavam o mexer nela. Falei, vai lá, botou na cabeça. Ela veio aqui, foi trabalho aqui, vocês fizerem o papo dela. Ninguém queria. Então, estou registrando aqui para todo mundo. Para lá, o seu multiplicador, todo um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. a congênita, a miastenia congênita com a Lambert-Eaton é a mesma coisa ou não tem nada a ver uma com a outra? Olha lá, hein? Eu até vou ter aqui. Pergunta belíssima. A síndrome de Lambert-Eaton é uma doença da junção neuromuscular também, tá? Eu até botei aqui, nessa figurinha, a gente não esquece tudo que está escrito aqui. Essa parte aqui é a região pré-sináptica, aqui no meio é a região sináptica e aqui é a pós-sináptica. A Lambert-Eaton O que é pré-sináptica? é o finalzinho do nervo motor aqui. Nervinho. Finalzinho do nervo. Nervo de quatro músculos. Isso. É o que o Dr. Akari falou, aquelas bolinhas desse Não figurino que é o que faz o contato. A síndrome de Lambert-Eaton, ela tem um problema aqui nesse canal de cálcio-voltagem independente, que fica nessa região finalzinho do nervo. E esse canal ele é muito importante para explorar essas bolinhas que está acetilcolina dentro. Então ela é uma doença que não é genética, na verdade. Mas ela faz parte dessas doenças da junção neuromuscular adquiridas. A síndrome de Lambert-Eaton tem 80% dos casos de anticorpo, que é justamente um anticorpo contra esse canal de cálcio-voltagem independente. Mas, às vezes, tem uma porcentagem que a gente não acha um anticorpo mesmo. E ela pode ser muito ligada a tumor, principalmente tumor pulmonar. Por isso que a gente sempre faz a tomografia de tórax, a gente faz uma checagem, mas não. É uma doença da junção importante também, importante saber, que afeta ali o finalzinho do nervo, mas que ela não é genética. Ela não é genética. Quer complementar alguma coisa? Tem uma palavra que é comum. Talvez coisa mais elaborada mesmo. Tem uma condição comum. Lambert-Eaton, que temos, portanto, um bloqueio nesse receptor. Se tem um bloqueio nesse receptor, nada acontece. Ou
a acetilcolina não é liberada e não tem o contato dela com o músculo, fraqueza. Mas é uma fraqueza interessante. Além da fraqueza, tem a fadiga, que é o cansaço. Cansaço. Esse é o lance aqui. A toxina botulínica impede a liberação da acetilcolina. O orgânico fosforado, o veneno, atua aqui, ó, nessa região. E a miastenia, essa adquirida, mais comum, o problema é aqui, ó, no receptor, na fechadura. Mas qual é a característica comum? Fadiga do que se tem. E a poli? Fadiga também, na polimielite. E é interessante que há muitos especialistas estudando a junção neuromuscular na polimielite e procurando alternativas terapêuticas para melhorarem a função da junção neuromuscular. Às vezes a gente dá um remedinho para tentar melhorar a junção neuromuscular da pessoa com pólio. Lambert-Eaton é aqui. Fadiga. Se for uma fadiga numa mulher professora, qual é a sua interpretação? Mulher professora solteira? Preconceito. O que é? Coitado, está depressivo, está não sei o quê. E assim vem a interpretação. Demora muito tempo do primeiro sintoma diagnóstico. Às vezes um ano, às vezes mais. E Lambert e Eaton, muito interessante. Uma pessoa me procura há 4 meses, morando nos Estados Unidos, na Califórnia. 2 meses. Na casinha, 2 meses. É mais, né? É mais. Você já foi o segundo tipo de Brasil. É quase tempo. Morando nos Estados Unidos, na Califórnia. O diagnóstico ele recebeu depressão. Isso é diagnóstico, lá nos Estados Unidos. Porque o preconceito do que aparece. Ele estava num momento que não estava legal, com a empresa, estava não sei o que mais, preconceito. Ele vem com antidepressivo, não sei o que e tal. E o problema dele é aqui, ó. O problema dele. E tem alternativa terapêutica. Só que se você não escutar a pessoa, se você tiver paciência para escutar a pessoa, não faz diagnóstico. Primeira coisa. Segunda, você vai fazer exame? Faça exame bem feito. Ela comentou da eletroneuromiografia. Nessa época fria, fazer eletroneuromiografia é terrível, porque tem que ter aquecimento na sala. Não dá tempo nem de aquecer. Aí tira a roupa, fica frio. Eu já fiz o inverno, é Não tem terrível. como fazer o exame. E o exame bem feito, Paulo comentou, exame de 2 horas. Só que chega um senhorzinho malta, assim, monta aquele menino de 32 anos, cabelo empinadinho, gomado, não sei o que mais, tomando conta do local, né? Do local. Quanto que essa sala custa por hora? Então, o profissional que trabalha nessa sala, ele tem que render para o hospital, para o laboratório, tanto por hora. Eletroneuromiografia nunca vai dar retorno econômico. Nunca. Mesmo exame sendo pago. Porque aquela sala tem que devolver tanto por hora. Tanto que é verdade, o Delboni não tem, CDD não tem mais, Cura não tem mais. Eletroneuromiografia. Que é um exame técnica dependente, médico dependente, tempo dependente. Então, ou seja, sem retorno econômico. Então não tem. E quando vai fazer, é 1 minuto. Para poder ter um retorno econômico. O profissional tem que ter um carinho muito grande com o paciente, porque é um exame cômodo. Então ele tem que deixar a pessoa confortável, explicar. E tem que conversar com o paciente, por que está aqui, por que o senhor sai da agulha, por que o senhor está aqui, por que a senhora está aqui, o que está acontecendo, para que ele não começou, não sei o que mais. Porque é um exame, ele vai procurar onde é que está o problema. Ele tem que procurar. E não é só num local, são vários locais que você tem que fazer. E depois tem o que interpretar. Com a história, o exame físico, o exame subsidiário, tem que interpretar. E a interpretação tem que ter aquela coisinha na orelha. Serrano, isto é congênita. Congênita. E aparece isso interessante. Só para tentar atento. Para fazer a leitura do momento, para fazer a interpretação mais adequada possível. Caso contrário, pega em falsa pista. Eu já dizer muito, eu torturo tanto a pessoa que ela confessa, outro diagnóstico. Mas, isso acontece. Eventualmente acontece desse jeito, essa situação.
medicina é todo um jogo também desse tempo. Só que a pessoa tem que estar bem informada. Nós utilizamos esse espaço aqui para conversar com as pessoas, para mostrar como funciona a parte da anatomia, da fisiologia, quando que isso tem um comprometimento, o que acontece com as pessoas, porque saindo com uma informação, você fica mais atento também. Em relação ao exame, em relação à interpretação, em relação à conduta, você fica mais atento. Ah, está tudo na internet. Na internet tem tudo. Mas eu tenho que ter uma informação básica para interpretar o que está na internet também. Porque aparece. E por isso fazemos questão de trabalhar aqui com vocês nesse período, passando essas informações. Fazer mais uma. É porque ela dá tanta visão dupla, principalmente, por exemplo, a pessoa sai de carro, mesmo sendo passageiro, e chega num determinado ponto, quando ela desce do carro, que é uma longa distância, ela desce do carro totalmente visão dupla, tonta, é normal? A musculatura dessa parte aqui do olho, né? Quando a gente olha para frente, parece que a gente está olhando para frente. Mas na verdade o nosso olho está fazendo vários micromovimentos para criar essa imagem que a gente tem na visão. E só dos olhos estarem alinhados, isso gera muita força muscular. Então são músculos que toda hora estão contraindo, toda hora estão ativando e eles sofrem muito. Quando a junção neuromuscular. Não. Então, tanta pálpebra que a gente fica mantendo levantada, isso é uma contração muscular. Então, se a junção está machucada, começa a cansar, porque é diferente do nosso braço. O nosso braço está cansado e a gente faz não. O olho não tem essa opção. Né? O olho, quando está com a pálpebra levantada, você tem que enxergar e fazendo esses micromovimentos, mais a contração dos músculos do olho, para manter o olho alinhado. Então, a visão é um marco, normalmente, das doenças da junção, porque são músculos que estão sempre atuando. Então, eles fatigam, aparecem muitas vezes primeiro, e a visão dupla é muito fácil. Ou então, o borramento visual, porque o olho que está alinhado, ele começa a desalinhar. Então, a visão borra por causa da visão dupla. Isso pode, inclusive, piorar muito ao longo do dia. Tem paciente que acorda melhor, às vezes tem a visão dupla, e no final da manhã, no final da tarde, fala, puxa, tem que tampar o olho porque começou a embaçar, começou a incomodar. Isso pode acontecer justamente porque são músculos que estão sempre atuando, sempre contraindo. Inclusive tem estudo mostrando que a pálpebra tem o dobro de receptores de acetilcolina que outros músculos. Justamente porque eles são músculos que estão sempre contraídos. Um detalhe interessante, os olhos, né? Quando eu vou fazer movimento no braço, eu tenho as células musculares de movimento lento, eu tenho as células musculares de movimento rápido. Lento é da resistência, o rápido é da força que aparece. Os olhos, esse músculo sabe quem que é? Seu esposo, você já saiu com ele já na rua? Sai na rua? De braço dado não? Isso! E quando passa uma mulher bonita lá, o que ele faz? Olha, o olho dele vai rápido. Pá! Ele olha e você olha para ele. Aí ela fala, o que você está olhando? Nada, já volta. Nada. Porque o olho faz movimento rápido e faz movimento lento. Muito rápido. O tempo todo. Porque o olho tem que fazer isso mesmo. Isso é uma evolução nossa. Uma evolução existente para quando o homem saía ali no campo. Por que a mulher gosta do cor-de-rosa? Do vermelho? Porque ela tinha que sair rápido para achar uma fruta e voltar para a caverna. Por que o homem gosta do azul? Para olhar do horizonte, então, para a caça. Então, aí vem as preferências existentes. Aí o olho foi treinado para isso. Caça lento e aqui rápido que aparece. Então o olho é treinado e faz isso. O olho, o corpo descansa quando a gente dorme. O olho não. Quando está dormindo profundo, o olho que é aquele negócio, movimento rápido dos olhos, quando a gente dorme. Ele não para nunca. Então na minha teoria, é o que mais sofre. Dá para entender. Tá bom? É o que mais sofre. Aí o movimento do carro, a mesma coisa. Já dirigindo, né? Porque a pálpebra cai. Está dirigindo com chuva. Meu Fusquinha, né? Tem Fusquinha antes, não é? Tem Fusquinha. Aquele invadorzinho pequenininho, então. Chegava no final da viagem, a pálpebra estava aqui embaixo, né? Que aparelho dia.
eu que existia lá. Tem uma pergunta? Tem duas perguntas. Pode. Bom dia. Bom dia. A primeira é assim, para o diagnóstico de miastenia, no caso da autoimune, você faz aquele exame de antídoto, aspirina, que são os mais comuns. Mas o anticanais de cálcio, do LRP4, eu acho que é só feito, se não me engano, por alguns laboratórios aqui no Brasil. A maioria não tem cobertura ANS. Como que vocês investigam essa questão do LRP4? E a questão também, uma segunda pergunta. Boa parte, não sei se eu me engano, me corrijam, por favor, boa parte dos pacientes com miastenia grave, na verdade, são doenças mitocondriais. E aí você faz o diagnóstico para miastenia grave, faz a investigação, não encontra nada, e aí você parte para a mitocondrial. Há possibilidade de ocorrer isso? Há possibilidade de ter as duas? Obrigado. Essa pergunta é muito boa. Vou começar com os dois focos, né? Eu vou ter até o slide ali, realmente, assim, se a gente for olhar a clínica, a literatura, a grande maioria dos pacientes eles são receptores de acetilcolina positivo. Mas claro, 80, 85% não é 100%. Né? Hoje em dia, os outros, o antimusco, a gente ainda consegue fazer fácil, tem até alguns apoios do diagnóstico ao paciente, que cobre o antimusco. Agora, quando vai LRP4, agrina, aí é pagando mesmo. Aí tem que solicitar para pagar. E já o canal de cálcio voltaico independente é a mesma coisa. Tem que ter a suspeita da doença, né? A suspeita da doença e pedir um anticorpo, mas aí também é pagando. Sobre doença mitocondrial, é um xodózinho meu. Então, por isso que eu pedi para o professor para responder essa pergunta. E aqui é muito interessante que, como o olho, a gente acabou de falar, o doutor Acari e eu, são músculos que se movimentam muito e precisam de muita energia. E a mitocôndria é a célula da energia. Então, justo quando a mitocôndria está machucada, o olho e a pálpebra também costumam ser afetadas. Mas aí tem umas diferenças. Normalmente a doença mitocondrial é uma coisa que vai acontecendo. Então é muito raro ter visão dupla. Não é que não pode acontecer, pode, mas é muito raro. É diferente da miastenia. A miastenia grávida é quase a regra ter visão dupla. Às vezes você pega um paciente que tem doença mitocondrial, a pálpebra está caidinha, mas você vê que os dois lados são muito parecidos um do outro. E o olho às vezes está congelado, né? A gente chama de olho congelado, tal paralisia crônica progressiva. Mas aquilo é tão crônico que a pessoa se adaptou àquilo. Então ela não se queixa de visão dupla, ela não fala que piora ao longo do dia muito, mas com certeza, está entre os diagnósticos diferenciais, com certeza, doença mitocondrial, miopatia congênita, as miastenias congênitas. E é por isso que normalmente um grande neurologista nunca põe um diagnóstico só na caixinha quando ele conhece o paciente. Quando ele conhece o paciente, normalmente ele cria hipóteses, né? E o nosso objetivo como médico é brincar com essas hipóteses. Não é que a palavra brincar errado, mas assim, é um papel de investigar as principais hipóteses. A gente não pode ter medo de errar. Porque às vezes a primeira vez que você conversa, você pega informação e você jura que é uma coisa. Aí na segunda conversa aparece uma informação diferente. Fala, puxa vida, peraí. Às vezes a gente pede um exame que a gente acha que vai ver uma coisa, aparece outra. E a gente tem que ir pensando em volta daquilo. Então, normalmente, quando a gente ensina o residente, a gente sempre pergunta quais são essas 3 hipóteses, 4 hipóteses, 5 hipóteses. Mas, claro, a gente trabalha também com isso em questão de probabilidade. Por quê? Porque às vezes o exame que está no SUS é fácil de pedir. Mas muitas vezes não é um exame que está no SUS, a gente tem que conversar com o paciente, ver se tem possibilidade, essa questão toda. Mas a gente não pode sair pedindo isso à força direita, também em respeito ao SUS, mas também em respeito a caso o paciente tenha que fazer esse exame privado. No caso, por exemplo, de doença mitocondrial, muitas vezes vai com a biópsia, vai com teste genético, são exames que hoje em dia são muito caros. Então a gente tem que saber direitinho a clínica dessas doenças, o que pode diferenciar, para a gente levar. Mas você brilhou, é isso mesmo. Muitas vezes, quando o olho está afetado, ele tem que estar sendo mitocondrial mesmo. Uma grande dificuldade que pacientes com necessidade no Brasil é essa questão, é acesso a exames, acesso a especialistas que realmente entendam do assunto, acesso a exames. Eu tive há pouco tempo pela Casa Hunter no 11º Cenário Internacional de Doenças Raras no Brasil. Isso foi debatido muito fortemente, essa questão
de não ter no Brasil um marco regulatório. O sonho da Casa Branca é bater muito simples. Precisamos criar um marco regulatório no Brasil, e aí envolve setores diversos, né? Políticos, ou parte política, Conisec, Anvisa,